A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e neste vídeo eu quero falar sobre a lição 7. Eu vou ministrar aqui uma aula sobre a lição 7 da revista CPAD do quarto trimestre do ano 2020. A lição que traz como título A Teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Esse é o tema dessa lição e é o tema dessa aula. Você que acompanha o EBD em Foco sabe que a gente posta aqui toda semana 2 vídeos comentando a revista da CPAD. O primeiro vídeo usando o slide em PowerPoint, onde eu passo ali por todos os tópicos e subtópicos. Esse vídeo foi postado, está no canal, está disponível também no site ebdenfoco.com e no nosso aplicativo do EBD em Foco para celulares Android. Então você pode entrar, acessar aí tanto o aplicativo como o site e você vai encontrar este vídeo, o primeiro vídeo que eu postei comentando toda a lição e também no nosso canal do YouTube. Este outro vídeo é aqui o vídeo de destaque, onde eu destaco um ponto específico para que eu possa tirar algumas dúvidas. Toda semana eu tenho o compromisso de postar este vídeo. No entanto, eu falhei semana passada. Semana passada eu não postei o vídeo de destaque da lição 6. Eu peço perdão aos irmãos que acompanham o canal, que acompanham o site do EBD em Foco. Eu postei somente o vídeo comentando toda a lição com o slide em PowerPoint, aquele vídeo lá. Pela graça de Deus, a gente não falha ele, mesmo que eu não possa comentar, outra pessoa comenta, mas ele sempre está disponível no nosso canal. O vídeo de destaque, que é um vídeo extra, às vezes acontece algum problema e a gente acaba não fazendo. Semana passada tive alguns problemas, foi mais falta de tempo mesmo para gravar esse vídeo e eu não tive condições de gravar. Até mesmo porque é um vídeo que exige muito da minha parte, porque eu tenho que apresentar algo diferente, eu tenho que apresentar algo novo, eu tenho que apresentar uma novidade, eu não posso repetir o que eu falei no primeiro vídeo, até mesmo porque muita gente assiste os dois, então eu tenho que trazer algo diferente. E aí quando a falta de tempo atrapalha, a gente não estuda o suficiente para trazer algo novo, eu prefiro não fazer o vídeo. Nessa semana, graças a Deus, foi um pouco diferente, foi um pouco mais tranquilo e eu consegui estudar, preparei o material, peguei as dúvidas dos irmãos para fazer o vídeo de destaque da lição. Então a gente vai aqui, nesse vídeo agora, nesse exato momento, eu vou comentar a lição. Você que está acompanhando, você pode aí deixar o seu comentário também, contribuindo com o conteúdo da lição. Bem, a lição 6... 7 e 8 é uma lição, assim, do meu ponto de vista, são as lições mais complicadas dessa revista. São as lições mais difíceis. Por quê? Por vários motivos. O primeiro motivo talvez seja a questão da linguagem poética, que é usada nos diálogos. Então faz com que se torne um pouco mais difícil a gente extrair o significado de uma passagem ali, de um trecho, de um diálogo. A gente não sabe se aquele diálogo está sendo algo coerente ou não é coerente, então se torna um pouco mais difícil. O segundo motivo, que é um pouco mais difícil, é por causa assim, da quantidade de conteúdo que tem dentro dos diálogos e a nossa revista ela é bem resumida. Então, se a gente pega a lição 6, que é a teologia de Elifaz, tá? A gente tem o capítulo 4, o capítulo 15 e o capítulo 22, que são os comentários de Elifaz, o diálogo dele. E depois tem, depois de cada um desses diálogos, tem o diálogo de Jó. Então, Jó vai rebater o diálogo de cada um. Então, além desses 3 capítulos, tem mais outros capítulos que é o diálogo de Jó, que também está na revista. Então, é muito conteúdo para pouco tempo, para pouco espaço. E aí, resumir, sintetizar isso é muito difícil. O escritor da revista, do meu ponto de vista, está de parabéns, porque ele conseguiu fazer essa sintetização, extrair a essência do ensinamento desses amigos de Jó e também do próprio Jó, de tal forma que nós aqui estudando conseguimos aí entender. Tá? Só que, como é resumido, nós temos que buscar algo a mais. Além de ler o texto, pegar a Bíblia e ler os textos, ler o texto bíblico, a gente tem que se aprofundar com comentários, vídeos, PDFs, e aqui é o objetivo a gente se aprofundar. Então é um pouco complicado isso. Tá? Então eu vou aqui mostrar para vocês, falar algumas coisas de forma bem gerais, assim, em relação aos diálogos dos amigos de Jó, e também especificar dentro dessa lição 7 aqui, principalmente o tópico 1.
tá? Como eu falei, é muito extenso, eu vou focar no tópico 1 e falar um pouco do tópico 2. Tá? Infelizmente não vai dar para explorar tudo, porque realmente é muito conteúdo. Então, vamos lá. Muita dúvida surgiu, né, com relação a essas lições, a 6, a 7, a 8, da seguinte forma: de onde os amigos de Jó vieram? Como que eles aprenderam sobre Deus? Onde eles aprenderam? Onde eles estudaram? De onde eles tiraram essa questão do conhecimento sobre Deus? Eles eram de fato teólogos? Será que eles não eram hereges? Algumas pessoas até sugeriram, né? Falaram, será que não era melhor a lição estar, em vez de a teologia de Elifaz, a teologia de Bildade, não seria melhor a heresia de Bildade, né? A heresia de Elifaz, não seria melhor dessa forma? Então ficou assim muita gente sugerindo dessa forma, né? Então, será que de fato eles eram ou não teólogos, né? Outra dúvida que surgiu também, que comentaram comigo, né? Será que Jó sabia da conversa de Deus com Satanás? Então eu vou tentar esclarecer aqui um pouco sobre isso, para nós entendermos esse contexto mais geral. Vamos lá. De onde eles vieram? Tá? Quem eram eles? O texto diz que Elifaz era temanita, Bildade era suíta e Zofá era naamatita. Podemos tirar algumas conclusões acerca da origem deles, tá? Não é nada assim muito fechado, mas dá uma ideia, tá? Dá uma ideia. No caso de dizer que Elifaz era temanita, ele era de Temã. Temã, de acordo com Obadias 1:9, fica subentendido que era uma região de Edom, tá? Região de Edom. E Edom também era o nome de Esaú, é o mesmo nome de Esaú. Então, os edomitas eram os descendentes de Esaú. Esaú, irmão de Jacó, né, e filho de Isaac. Então eles tinham aí, no caso, essa linhagem. Muito provavelmente, não é certeza. Tá? O próprio Esaú, em Gênesis 36:4, diz que ele teve um filho chamado Elifaz. Tá? E Elifaz teve um filho chamado Temã. Daí veio os temanitas. Se Elifaz era filho de Esaú, o texto bíblico no livro de Jó não deixa isso muito claro. Talvez ele não era filho de Esaú, talvez um descendente mais na frente de Esaú, tá? Porque costumava muito lá na frente pegar o nome lá de trás. Então, talvez a Temã teve um outro filho e depois colocou o nome dele de Elifaz, né, também, o nome do pai, enfim. Então, não dá para saber exatamente, mas parece, né, de acordo com a informação que a gente tem em Jó 4:1, que Elifaz era temanita, que ele era da descendência de Esaú. O mesmo a gente pode fazer com Bildade. Bildade era suíta. Suíta, né, de onde é? Provavelmente da cidade ou da região de Suá, talvez um descendente de Suá. E quem é Suá? Suá era filho de Abraão com Quetura. Gênesis 25:1 vai falar aí que Abraão, né, casou-se com Quetura e teve, né, 6 filhos. Dentre esses filhos teve Suá. Isso após a morte de Sara. Então Abraão teve Ismael, teve Isaac e teve, né, mais 6 filhos nessa mulher chamada Quetura. Depois o texto bíblico diz que Abraão separou esses filhos dele de Isaac. Isaac foi criado separado deles. Então eles formaram outros povos. Então pode ser que Bildade era da descendência de Abraão. Não é certeza também, mas temos uma ideia aí mais ou menos disso. E Zofá era naamatita, talvez da cidade de Naamá, que não temos nenhuma informação sobre ela, uma localização desconhecida. Então Zofá nós não temos realmente, né, nada além disso. Então não tem como tirar nenhuma informação. Mas de acordo com o que eu falei aqui, se realmente a gente vê que Elifaz, Bildade e Zofá, eles têm aí alguma ligação com Abraão, o conhecimento que eles têm de Deus talvez venha dessas gerações. Foram passadas de pai para filho, e essa tradição oral, esse conhecimento de Deus que eles tinham, né, da tradição oral, foi o que eles levaram ali diante de Jó.
Apesar de Deus ter escolhido uma linhagem específica, Abraão, Isaac e Jacó, então essa linhagem específica que preservou o verdadeiro ensino sobre Deus, sobre de fato quem é Deus. No entanto, os outros filhos de Abraão, tá, os filhos de Esaú, podem sim também ter aprendido sobre Deus da forma correta e Deus pode ter tratado com eles por um período de tempo ali. Mas eles não eram o povo escolhido. O fato de não ser o povo escolhido, por exemplo, o fato de Esaú não ser o escolhido e ser Jacó, não impede Esaú de preservar os ensinos do seu pai e passar isso para os filhos. Então, o conhecimento que eles tinham de Deus vinha realmente ali da revelação que Deus deu a Abraão e eles herdaram esse conhecimento. Então, apesar de não fazer parte da linhagem escolhida por Deus para formar a nação de Israel, eles tinham também conhecimento de Deus. E do meu ponto de vista, eles eram sim teólogos, tá? Eles eram teólogos de acordo com o conhecimento e a revelação que eles tinham na época. Hoje, quando a gente vai estudar teologia, a gente tem os livros, tem os teólogos mais antigos, temos muitas informações. Então, a teologia, que é o estudo ou a ciência de Deus, é algo muito amplo. Para o cristianismo, a teologia basicamente se resume em estudar a Bíblia e aplicar a Bíblia no contexto atual, na nossa realidade. Mas pode-se dizer também, pode falar por aí, de uma teologia budista, uma teologia hinduísta, uma teologia do Islã, né, muçulmana, enfim, tem várias teologias. Então, sempre que fala de teologia, está estudando o sagrado, estudando sobre Deus, está relacionado à religião de forma geral. Então, eu digo que dessa forma eles eram sim teólogos, eles tinham uma certa revelação e eles debatiam, ensinavam e falavam, né, sobre Deus. Então, esses homens aqui talvez eram os líderes das suas cidades, líderes religiosos ou, quem sabe, até políticos, sábios de idade avançada que tinham um conhecimento profundo de Deus, né, de acordo com o que eles receberam da tradição. Isso fica claro também nos seus diálogos, tá? Até mesmo Bildade ele vai fazer uma defesa da tradição, tá? Lá no capítulo 8, né? No capítulo 8, versículo 8 e 10, ele faz essa defesa da tradição. Então parece que realmente eles tinham uma tradição onde eles aprenderam sobre Deus no passado, eles seguiram essa tradição à risca, né? Eles não foram flexíveis, até mesmo eu vou falar disso mais na frente. Então eles tinham sim esse conhecimento teológico. Os 3 amigos de Jó, eles adotaram uma teologia bem parecida. Pode-se dizer o seguinte, que, de forma bem resumida, Deus ajuda os bons e aborrece os maus. Essa era a base da teologia deles. Os 3 amigos de Jó vão seguir essa linha de raciocínio. Deus é justo, é bom, e se você for bom, ele vai te abençoar. Se você for pecador, ele vai, né, jogar uma praga sobre ti, ele vai destruir o que tu tem, ele vai te aborrecer. Basicamente esse é o pensamento teológico deles. Muito provavelmente o próprio Jó tinha esse pensamento, tá? Muito provavelmente ele tinha. Mas quando veio aquilo sobre ele, que ele perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu a saúde, ele parou para refletir e começou a pensar, bem, essa teologia está errada, porque eu sou um homem temente a Deus. Não é arrogância da parte de Jó, não. Mas ele reconhecia que era um pecador, ele oferecia sacrifício e de alguma forma Jó sabia que Deus tinha justificado ele e ele era perdoado. Então Jó tinha uma fé em Deus, ele era um homem fiel a Deus, de alguma forma ele era fiel. E essa fidelidade a Deus, ele sabia que era algo que, assim, ele não tinha perdido, ele estava com Deus. Então se veio tudo aquilo sobre a vida dele, não é porque ele tinha pecado. Então ele mesmo começa a amadurecer na vida espiritual. O próprio Jó amadurece na vida espiritual quando acontece essas desgraças, né, na vida dele. Ele começa a amadurecer, ele fala assim, não, eu sou um homem justo diante de Deus, aconteceu isso comigo, então isso tem a ver com a soberania de Deus. Ele começa a reconhecer que Deus é soberano e que Deus, de fato, às vezes até faz com que o justo passe por dificuldades. E o motivo nós não sabemos.
Tá? Algo vai acontecer conosco, a gente não sabe, de bom lá na frente ou não, mas Deus permite. Então o próprio Jó vai reconhecer que Deus permite que coisas ruins aconteçam a pessoas boas. Mais na frente eu vou ler alguns versículos também aqui no discurso de Jó que fala sobre isso. Tá? Eu só estou dando um resumão bem geral aqui. Apesar da teologia desses homens ter sido aplicada da forma errada, os amigos de Jó aplicaram a teologia da forma errada. Assim, a teologia em si deles não eram tão ruins, assim, não eram ruins. Eles reconhecem que Deus é todo-poderoso, reconhecem que Deus é dono do universo, é o Criador, Deus sabe de tudo. Eles reconhecem a santidade, a justiça de Deus. Tá? Isso não é errado. Se a gente for observar, a teologia deles não é errado. O errado é quando eles levam isso ao extremo e eles aplicam isso da forma correta. É claro que tinha muita coisa errada na teologia deles, mas também tinha muita coisa certa. Só para você ter uma ideia, uma noção, lá em Jó 5,13, na fala de Elifaz, ele fala assim, ó. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19, Paulo escrevendo, fala assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Então, Paulo, usado pelo Espírito Santo, escreve sobre a sabedoria de Deus e usa uma fala de Elifaz. Tá? Então, a gente já observa aqui que nem tudo que eles falaram está errado. Tá? Muita coisa boa que eles falaram. Os amigos de Jó falaram muita coisa boa. O erro deles foi enfatizar muito um atributo divino, esquecendo dos outros, e aplicar essa teologia de forma muito enrijecida, ou seja, sem nenhuma flexibilidade na vida de Jó, acusando Jó de ser um pecador. Então eles erraram nesse sentido. Quando Elifaz e Bildade reconhecem a grandeza de Deus como Deus Todo-Poderoso, isso na revista é chamado de transcendência de Deus. Eles reconhecem que Deus é transcendente. O que é isso? Tá? Deus ele é um Deus poderoso, criou todas as coisas, está separado da criação, a transcendência de Deus fala isso, tá? Ele está além da criação, ele está acima de tudo. Só que quando você enfatiza muito a transcendência de Deus, você esquece da imanência, porque a imanência afirma que Deus se relaciona com a criação, Deus ama a sua criação, ele está aqui junto com a criação. Tanto que no Novo Testamento fala que Deus está dentro de nós, que o Espírito Santo habita em nós. Então isso é a imanência de Deus. Então se você enfatiza a transcendência e esquece da imanência, a gente cai no erro do deísmo, deísmo com D de dado, que é aquele Deus que criou tudo, mas esqueceu a sua criação, deixou para lá e agora está lá no trono, no céu e não tem relação nenhuma conosco. Então tanto Elifaz quanto Bildade vão fazer esse tipo de afirmação unilateral, enfatizando apenas a transcendência de Deus e não apresenta Deus como aquele que se relaciona com o ser humano. Jó, pelo contrário, ele já fala da grandeza, da transcendência de Deus, mas ele fala também que Deus ajuda aquele que está precisando. Então Deus ele é imanente, ele está conosco. Se você enfatizar muito a imanência, tá, você vai misturar Deus com a criação e acaba caindo no erro do panteísmo, né, que é aquela doutrina, eu não sei se é doutrina que fala, a crença, principalmente dos budistas, né, que Deus é tudo e tudo é Deus. Tá? Deus ele se envolve tanto com a criação que a própria criação se torna Deus. Então é um erro, tá? Enfatizar a imanência. Então nenhum dos dois deve ser enfatizado, a gente tem que trazer um equilíbrio. E Jó traz esse equilíbrio muito, muito bem. Apesar da teologia deles, né, ter algumas coisas certas, lá no final do livro, Deus fala que a teologia deles estava errada. Então a gente tem que levar isso em consideração, essa fala de Deus. Então vamos analisar aqui nessa lição, a lição 7 especificamente sobre Bildade, né, o que Bildade falou que não está muito correto, tá? Que não está, né, que foi feito aqui a aplicação da forma errada. Tá.
ele enfatiza a justiça de Deus. Capítulo 8. Tá? O capítulo 8, primeiro tópico da lição, Bildade enfatiza a justiça de Deus. Deus é justo? Sim, Deus é justo. A gente não nega isso. Tá? A gente não nega que Deus é justo. E quando ele fala da justiça de Deus, tá? Ele não está errado. Tá? O problema de Bildade é, primeiro, a fala dele já entra menosprezando Jó. Tá? Ele vai falar que as palavras de Jó são palavras ao vento, são palavras inúteis. Tá? Ele desmoraliza o próprio Jó ali. Então isso já não é uma maneira boa de começar. E depois ele fala assim, perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Então, Bildade, ele parte do princípio de que Deus é justo e que Deus vai punir o pecador. Então, se tem alguém sofrendo, é porque essa pessoa pecou. Não tem outra alternativa. Esse é o pensamento, é a base da teologia dele. Tá? Se os filhos de Jó, por exemplo, morreram porque veio um vento, derrubou a casa, caiu sobre eles, eles morreram. Do ponto de vista de Bildade, isso aconteceu porque os filhos de Jó pecaram. Tá? Então ele acusa isso. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Pronto. E eles pagaram por aquilo que eles fizeram. Então eles só morreram porque eles pecaram. Só que quando a gente lê lá atrás que Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos, porventura eles podem ter pecado contra Deus, então eu vou oferecer sacrifício. Então mesmo que os filhos de Jó tivessem pecado, Deus teria perdoado os seus pecados. E aí entra a questão da justiça divina, mas também o amor de Deus. Bildade, ele enfatiza tanto a justiça divina que Deus se torna cruel. Um Deus que não tem amor, que não tem misericórdia. Então, nesse caso, todos os pecadores vão sofrer, ponto final. E se você está sofrendo é porque você é um pecador. De fato, nós somos pecadores. E aqui nessa parte aqui, se você que é professor da IBD e vai ministrar aula, você já pode fazer uma aplicação com relação a Cristo. Tá? Você já pode puxar aqui para Cristo, apresentar que realmente todos nós somos pecadores, mas né, Deus ele é justo e misericordioso. Por esse motivo ele envia Cristo para morrer na cruz do Calvário. Jesus paga o preço, sofre ali a questão da justiça divina, mas ao mesmo tempo a misericórdia de Deus está agindo e a graça de Deus está agindo para que nós alcancemos a salvação por meio de Cristo. Então dá para a gente aqui fazer essa aplicação voltada né, trazendo para Cristo, para o Evangelho, né, apresentando Deus como sendo justo, tá? O Deus que pune o pecado, mas ao mesmo tempo um Deus misericordioso que nos salva. Lá Romanos capítulo 3, versículo 24 e 26, você pode ter uma boa base para né, fazer uma análise dessa forma aí. Continuando, Bildade, ele faz uma defesa da sabedoria do passado, versículo 8 a 10. Ele fala assim, ó, pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais. Eu estou lendo aqui a revista corrigida e atualizada, tá? Não é a corrigida e atualizada. Então ele faz uma referência às experiências dos pais no passado. Porque nós somos de ontem, nada sabemos. Olha, nós somos muito novos, nós somos essa geração mais recente, não sabemos de nada. Nós temos que olhar para o passado e seguir à risca o que foi ensinado para nós no passado. Então aqui ele está fazendo uma defesa da tradição que eles receberam. Talvez está se referindo até a Abraão, né, que teve o contato direto com Deus. Olha só, Abraão teve contato direto com Deus. Tá? E a gente tem que seguir à risca isso aqui. De fato, olhar para o passado é algo muito bom. Para Bildade, o passado era um estacionamento. Ele olhou para o passado e viu o passado como fixo, valendo para hoje. Mas para Deus, né, Deus quer que a gente olhe para o passado como uma plataforma de lançamento. Né? Ou seja, o passado tem que servir para nós como algo para adaptar ao presente, fazer uma adaptação para essa nova realidade e a partir daqui nós vamos para as próximas gerações, ensinar as próximas gerações. Nós vivemos hoje, nos dias de hoje, algo muito, muito diferente de 20 anos atrás. Há 20 anos atrás não tinha redes sociais, a internet não era tão popular. Então, os problemas de hoje são diferentes dos problemas do passado, de 20 anos atrás, de 50 anos atrás.
E a gente observa, às vezes, na igreja, o pessoal lembrando da década de 70, da década de 80, era assim, e hoje é diferente. Mas, de fato, hoje é diferente. Não adianta nós pegarmos uma teologia da década de 70, da década de 80 e aplicar essa teologia nos dias de hoje. A teologia ela vai se atualizando. Não é que a palavra de Deus muda, que eu tenho que atualizar a Bíblia. Eu não estou falando disso. Mas a aplicação é diferente. Tá? O contexto é outro. Então, a Bíblia é a mesma, ela não muda, mas a aplicação para os problemas de hoje são totalmente diferentes. É totalmente diferente, porque o jovem de antigamente, ele geralmente, né, o jovem, ele, assim, os problemas que a igreja tinha com os jovens antigamente, geralmente era assim, o jovem foi para uma festa, o jovem foi para um rio tomar banho escondido, o jovem foi para a igreja e depois saiu para namorar. Então esse era o problema de antigamente. Nos dias de hoje, a gente já tem, né, a questão da tecnologia das redes sociais, os problemas com jovens já são ir para a igreja e ficar mexendo no celular e não prestar atenção no culto. É diferente. O jovem fica trancado dentro do quarto o tempo todo, fazendo o quê? Na internet. Entende? Então já é outro. O jovem antigamente tinha um problema, hoje já tem outro. Então você não pode resolver o problema do jovem hoje com um pensamento teológico da década de 80, da década de 90, né? Você tem que trazer para os dias atuais e atualizar a teologia no seguinte, de fazer uma aplicação para o contexto de hoje. Então não vou entrar muito em detalhes aqui por causa do tempo, mas o que Bildad estava fazendo era isso. Ele estava pegando uma teologia antiga e aplicando no dia atual dele lá, mas da forma totalmente errada para a vida de Jó. Porque eles nunca tinham visto um justo sofrer. E Jó era um justo, estava sofrendo. E eles não pararam para pensar nessa possibilidade. Eles não pararam para pensar nisso. Será que Deus, a lógica de Deus, não é que mudou, mas ela está tão acima do nosso entendimento que a gente não consegue compreender isso? E é justamente isso que Jó vai falar no seu discurso. Que Deus, o pensamento de Deus está tão acima de tal forma que eu não consigo compreender. E ele pune tanto o mal como o justo. E a gente não compreende isso. Então Jó ele vai compreender que realmente a teologia do passado, apesar dela ser boa, ela não poderia ser aplicada no caso dele, porque ele sabia que ele era um homem justo. Do versículo 11 ao versículo 22, Bildad vai fazer umas aplicações aí da lei da causa e efeito, falando de algumas coisas da natureza. Tá? Ele fala assim, ó, pode o papiro crescer sem lodo, ou a viça ou o junco sem água? Então ele fala assim, o papiro, essa folha aqui, essa planta, ela cresce num local que tem muita água, tá? Tem que ter muita água. Se ela é tirada da água, ela seca. Então é uma consequência, ela saiu da água, ela sofre essas consequências. Jó, se tu está sofrendo é porque tu perdeu a água, tu está em pecado, é nesse sentido. Ele está fazendo essa analogia. Ele vai usar outros exemplos, ele vai falar da aranha, da teia de aranha, tá? E ele vai usar esses exemplos e ele fala assim, é justamente o que está acontecendo contigo, Jó. Tá? Não tem como, se tu está sofrendo é porque você fez algo de errado. Tem um pecado oculto, que é o tema, né, da lição. Tem um pecado oculto, tem algo errado que você fez, né? E você pode mudar, tá? Você pode, nesse caso, ele vai falar que Jó pode, né, ser uma pessoa aí abençoada por Deus se ele se arrepender. E Bildad vai nesse sentido, tá? Ele vai nesse sentido aqui no versículo 7, tá? Ele vai falar assim, ó, versículo 6 e 7, ele fala assim, vou voltar, né, para o versículo 6 e 7. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso e pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em seu favor e restaurará a justiça da tua morada. Então, olha, Jó, se tu de fato é um homem justo, prova isso, mostra isso e Deus vai te restaurar. A evidência para nós de que tu é um homem justo, essa evidência é Deus te restaurar toda a tua prosperidade. Então, quando a gente vê Deus restaurar a tua prosperidade, tá? Fazer com que tu seja um homem rico novamente, um homem saudável, aí a gente vai acreditar
que tu é um homem justo. É nesse sentido. Ele está fazendo um vínculo aqui com vida em comunhão com Deus e prosperidade. Ele está fazendo esse vínculo. Tá? É o que ele está querendo dizer. Tá? Se você é uma pessoa que serve a Deus de fato, é fiel a Deus, você vai ser rico, você vai ser próspero, você vai desfrutar do melhor dessa terra. Teologia da prosperidade pura aqui. Agora, se você está sofrendo é porque você é um pecador. Então é nesse sentido a teologia de Bildade. Apesar de ter alguns elementos bons, que ele fala da justiça de Deus, da grandeza de Deus, a aplicação é totalmente errada na vida de Jó, porque Jó é um homem justo, não é um homem pecador, e aí é justamente aí que Jó vai rebater. Jó vai dar resposta no capítulo 9 e 10, no capítulo 9 e 10, e ele já começa falando assim, como posso ser reto diante de Deus? Tá? Como posso me encontrar com Deus diante de um tribunal? Tá? Ele vai fazer esse questionamento, ele vai colocar assim, será que para eu provar que eu sou um homem justo, eu tenho que me encontrar com Deus, estar diante de Deus com um tribunal e fazer perguntas para Deus? Tá? E aí que ele fala assim, que não tem como, né? Ele fala assim, a ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Antes, ao meu juiz pediria misericórdia. Ele está falando assim, olha, Deus é tão grande, é tão poderoso, é tão sublime, que mesmo que eu fosse o homem mais santo da face da terra, eu chegaria diante dele e eu não falaria nada. Eu ia pedir ajuda a um juiz. Ele está colocando aqui realmente Deus como sendo santo dos santos dos santos dos santos. Tá? E reconhecendo que ele como uma criatura de Deus, por mais justo e puro que ele é, ele não tem autoridade nenhuma nem para dirigir uma palavra a Deus, para argumentar alguma coisa com Deus. Ainda que o chamasse e ele me respondesse, versículo 16, 9:16, ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria eu que desse ouvido à minha voz. Tá? Porque me esmaga como uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. E aí ele vai falar um pouco mais aqui dessa questão, falando da grandeza de Deus, ele está diante de Deus, pelo que ele está passando. Versículo 20, ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ele me terá por culpado. Eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma, não faço caso da minha vida. E aí ele vai falando em versículo 22, onde ele diz, por isso digo, tanto destrói ele o íntegro como o perverso. Tá? Então Deus ele é soberano sobre toda a sua criação e ele vai dizer aqui que Deus destrói tanto o ímpio quanto o perverso. Tá? Deus vai ser esse Deus que ele tem autoridade sobre tudo isso e ele não vincula, Jó não vai vincular, o mais interessante da teologia de Jó, ele não vai vincular vida de prosperidade à fidelidade a Deus. Tá? Ele vai defender a ideia de que se alguém é próspero, isso é graça de Deus, não é mérito de ninguém. Tá? Ninguém conquista a prosperidade por mérito no seguinte sentido de que eu sou fiel a Deus, eu vou ser próspero. Não, eu posso ser fiel a Deus e ao mesmo tempo ser uma pessoa pobre. E Deus pode me punir, mesmo eu sendo um justo, mesmo eu sendo uma pessoa boa, sendo uma pessoa pura, servindo a Deus, fazendo tudo, mesmo assim, se ele quiser, ele pode derramar a sua ira sobre minha vida, ele pode me punir, ele pode fazer o que ele quiser comigo. E tem o ímpio que pode prosperar. Daí a necessidade de você estudar um pouco sobre a graça comum, que os teólogos chamam, que é a graça de Deus para todas as pessoas. Jesus fala disso, a chuva vem para os bons e para os maus, então Deus abençoa às vezes o ímpio e o justo, e essa é a graça comum de Deus. A gente vê, por exemplo, o ímpio sendo às vezes uma pessoa próspera, o ímpio sendo uma pessoa talentosa para música, para, sei lá, pintura, para poesia, literatura. Tem vários ímpios talentosos. Aquilo é dom de Deus na vida dele. Ele pode não usar esse dom para louvar a Deus. Ele não agradece a Deus por aquele dom, mas é um dom de Deus. É a graça comum de Deus para o ímpio. Às vezes, Deus faz isso para que o ímpio possa reconhecer a grandeza de Deus e
mesmo assim, na maioria das vezes, ele não reconhece. Mas é bom você dar uma pesquisada sobre a questão da graça comum de Deus, onde Deus abençoa tanto o ímpio como o justo. Mas, continuando aqui a teologia de Jó, né, a questão de Jó, né, ele vai depois falar da questão do árbitro, né, versículo 33, ele fala assim: não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Né? Então, não tem ninguém que vai estar no nosso meio aqui fazendo essa mediação entre eu e Deus. E talvez Jó estava pensando numa pessoa, um ser humano, ou quem sabe ele estava já fazendo alusão a um ser que ele não conhecia ainda, que aponta para Cristo. Né? Os teólogos pegam essa passagem e falam que isso aqui aponta para Cristo como nosso intercessor. Quando a gente vai lá para o capítulo 19, ele fala que eu sei que o meu Redentor vive. Né? Ele vai falar aqui, deixa eu ver aqui qual é o versículo, né? Versículo 25, 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Tá? E depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Aqui há várias interpretações sobre isso. Então, tanto essa questão do árbitro aqui do capítulo 9, versículo 33, como a questão do capítulo 19, versículo 25 do Redentor, a gente tem aí Jó pensando, de certa forma, talvez em um Redentor humano, que tinha esse pensamento de alguém que poderia redimi-lo, no caso, ajudar na situação que ele estava passando, e ele pode estar pensando num Redentor divino como sendo o próprio Deus, ou quem sabe algo apontando para Cristo, que é o que a maioria dos teólogos vão defender aqui, dizendo que isso aqui é o próprio Jó de alguma forma, fazendo uma profecia para Cristo, relacionado aqui com Jesus Cristo. Ele fala que na minha pele verei a Deus. Então, de alguma forma, ele estava, parece que, crendo na ressurreição. Tá? Parece que Jó tinha esse pensamento da ressurreição, que um dia, de alguma forma, mesmo em carne, ele estaria diante de Deus. Bem, como eu falei desde o começo, não é fácil fazer a interpretação desses textos. Tá? A linguagem poética ela complica um pouco. Eu não sei se eu atingi aqui o meu objetivo, comentando aqui o tópico 1, principalmente o tópico 1, mas você que está acompanhando a lição pode, né, tirar suas dúvidas, perguntar, né, pode deixar o seu comentário e estude, procure se aprofundar. E como eu mostrei aqui, realmente é muito extenso, tem ainda o tópico 2, o tópico 3 da lição, né, que é o capítulo 18, mais um comentário de Bildade, depois o capítulo 25 também ele comenta, já começa a ficar repetitivo, na verdade, a fala de Bildade. No final das contas, os amigos de Jó têm uma teologia parecida, eles repetem muitas coisas, né, e Jó vai sempre rebatendo e reconhecendo que ele é um homem justo diante de Deus. Tem até um momento que Jó, ele fala assim, dele se parecer, fingir que é uma pessoa alegre, rir, falar que é alegre, mas isso não muda o seu estado, não muda o sofrimento que ele está passando. Tá? Então, mesmo que ele finja ser uma pessoa alegre, ele continua sendo uma pessoa muito sofrida. Aquela situação que ele estava passando era muito cruel, ele não aceitava aquilo, e ele sabia que Deus, né, iria de alguma forma... eu acho que assim, Jó ele não esperava muito a restauração de tudo. Eu acredito que ele não esperava, até mesmo que ele falava, Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. Ele não tinha essa expectativa. O que Jó esperava, de fato, era que Deus mostrasse para os homens, para aquelas pessoas ali, que ele era um homem justo. Tá? O livro gira em torno disso. E a pergunta que eu fiz lá no começo, será que Jó sabia da conversa de Deus com Satanás? Se Jó soubesse, o livro acabaria no capítulo 3. Tá? Capítulo 1, 2 ali, capítulo 3 uma conclusão e pronto. Jó não perderia tempo discutindo tudo isso com os seus amigos, porque o livro gira em torno disso. Jó tentando provar que é um inocente e os amigos de Jó dizendo que ele é culpado, que ele é pecador. Então Jó não sabia da conversa de Deus com Satanás, porque o livro gira em torno dessa dúvida e Jó está querendo que Deus mostre
que ele é um homem justo. Jó não pede em momento algum para Deus restaurar a sua prosperidade e restaurar a sua saúde. Ele queria que Deus testificasse dele. Só que Deus já tinha feito isso, ele não sabia, lá no céu com Satanás. Mas os seus amigos aqui na terra que não sabiam. É claro que lá no final do livro tudo se resolve. A gente vai chegar ainda na aula lá do final do livro, mas tudo vai se resolver lá no final. Amém? Bem, eu vou encerrar aqui esse vídeo e eu agradeço você que assistiu, acompanhou até aqui. Muito obrigado mesmo. Você que é assinante do EBD em Foco, assinou para ter acesso aos slides. Eu também gostaria de fazer um agradecimento especial para você em relação a isso, tá? Porque a sua assinatura tem contribuído para esse projeto. A gente tem uma equipe aqui que é totalmente remunerada, todo mundo recebe aí para trabalhar no EBD em Foco, produzir o conteúdo, manter tudo atualizado. E eu estou querendo agora contratar mais uma pessoa, estou vendo aí a possibilidade de fazer isso, para trabalhar na parte de cursos. Tá? A gente tem aí a parte dos cursos, que está precisando um pouco mais de atenção para ter o certificado, a gente ter aulas ao vivo, ter uma interação mais forte com relação aos cursos. E aí você pode, você que é professor da EBD, quer se qualificar, tá? Nós vamos ter aí um pouco mais de atenção para os cursos e é a sua contribuição, a sua assinatura que torna isso possível. Tá? Porque para eu colocar uma pessoa formada em teologia com experiência para trabalhar aqui, eu preciso remunerar essa pessoa de forma justa, né? E eu faço isso com o dinheiro que entra das assinaturas. Então, você que é assinante, continue aí abençoando esse projeto e você que não é assinante pode também realizar a sua assinatura contribuindo com esse projeto para que nós possamos crescer mais para a glória de Deus. Amém? A paz do Senhor, até a próxima aula.